Vamos então silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, buscando este silêncio dos nossos ouvidos, mas também o silêncio de Deus. Este silêncio que traz até nós, até os nossos corações, as orientações, as lições, a confiança que precisamos para seguir a nossa jornada de evolução. Este silêncio que nos leva próximos de Jesus. Vamos então pedir ao Mestre que siga conosco nessa jornada, que nos escute, que nos envolva com a sua paciência, com a sua tranquilidade, para que possamos desta mesma forma encararmos os desafios das nossas vidas, certos de que ao seu lado, Jesus, encontraremos as soluções e que estaremos amparados pelo seu amor, pela sua caridade, para que possamos nos transformar em pessoas melhores a cada passo que dermos ao seu lado. Que assim seja, graças a Deus. E neste sábado, então, temos o prazer de receber conosco hoje a Sandra Lucena. Ela é tarefeira da casa, aqui do DEPOI também, há muito tempo conosco. E hoje ela vai conversar com a gente sobre atendimento fraterno, conversas sigilosas e acolhedoras. Vamos receber a Sandra com muito carinho. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, acolhidos pelo plano espiritual, por essa casa tão abençoada. Então, meu nome é Sandra, eu faço parte do DEPOI e vim trazer para vocês o que é o DEPOI, né? Que é um departamento de orientação e encaminhamento ou entrevista. O DEPOI é a porta de entrada do nosso Obreiros, recebendo pessoas de todas as idades, que buscam auxílio, direcionamento espiritual e emocional. Qual é o nosso objetivo? É receber crianças, jovens, adultos e familiares com carinho, respeito e acolhimento, procurando compreender suas necessidades e auxiliando dentro dos princípios da doutrina espírita. Oferecer escuta acolhedora, identificar necessidades emocionais, comportamentais e espirituais. Quem não passa por problemas, né? Quem não passa pela dor? E todos nós precisamos de um acolhimento, precisamos ser escutados, de uma escuta, de um carinho, de um abraço. E quando eu devo procurar o DEPOI, que é a entrevista ou atendimento fraterno? Quando estamos passando por momentos difíceis, que precisamos falar das nossas dores, seja elas físicas, emocionais, espirituais, familiares, dependências químicas, o luto, a saudade de um ente querido. Toda dor precisa de atenção, precisa ser cuidada. Toda dor importa. A dor pede compreensão, amparo e esforço para superá-la. Tão difícil, né? Muitas vezes, passar pelo processo do luto, pela dependência, onde sofre a pessoa que está passando por esse período e os familiares também. Quando eu devo levar uma criança, um jovem para o DEPOI, nossos filhos, nossos tesouros, né?
que Deus nos deu e é para a nossa vida, cuidarmos dos nossos filhos, né? Então, toda essa atenção precisa ser voltada para as crianças, para os jovens. Então, quando essa criança apresente mudança de comportamento, distúrbio de sono, tristeza persistente, isolamento ou agressividade, dificuldades de relacionamentos, relatos de sofrimento emocional, situações familiares que estejam impactando a criança. Nós precisamos ter este olhar voltado para os filhos, para as crianças, que é muito importante, né? Esse olhar aos nossos pequenos. Como acontece o atendimento? Os atendentes tarefeiros do DEPOI são tarefeiros preparados para a escuta, para recebê-los com muito amor, acolhê-los, ouvi-los sem julgamento, uma escuta sigilosa, com respeito, em um ambiente acolhedor, de acolhimento. E após essa conversa, o atendente do DEPOI, o tarefeiro, irá encaminhá-los para os tratamentos, que são os passes físicos, espirituais, desobsessão infantil. E esse tratamento ele tem um número de vezes para o assistido passar. Assim, quando o assistido passar por este número de vezes, ele retorna para nova entrevista, para uma nova conversa, para sabermos como essa pessoa passou, né? Como foi o acolhimento, como foi o tratamento. Então, é uma nova conversa. Tá? O DEPOI também encaminha o assistido para outros departamentos da casa, para a evangelização infantil, que temos a evangelização para crianças e jovens. E quão importante é a evangelização infantil, pois contribui para a formação moral e espiritual da criança e jovens desde os primeiros anos de vida. Allan Kardec nos diz que a educação é o meio mais eficaz de promover o progresso moral da humanidade. Evangelizar uma criança é semear hoje os valores que florescerão amanhã. Cada criança evangelizada representa uma semente de esperança para o futuro. Fortalece a família, auxilia a criança a enfrentar desafios da vida e cria base segura para suas escolhas futuras. Evangelizar não é apenas transmitir conhecimento sobre a doutrina espírita, é ajudar um espírito imortal a descobrir dentro de si a luz de Jesus, preparando para construir um mundo melhor. Olha que maravilha, né? Quantas maravilhas Deus nos propõe, né? Quantas maravilhas, caminhos para as nossas crianças. Nossa casa tem 63 anos. Ao olhar cada criança na evangelização infantil, meu coração se enche de esperança e gratidão. O nosso coração, o coração dos pais, dos evangelizadores, dos trabalhadores da casa, que estamos aqui por cada coraçãozinho, estamos aqui por vocês. Cada criança acolhida com amor, cada semente de fé plantada e cada lição de Jesus compartilhada são investimentos valiosos para um amanhã melhor. E isso não tem preço, né? Nossos filhos, lembrando que eles são os continuadores da obra que tantos trabalhadores
construíram e constroem ao longo desses 63 anos. Nós temos o Eu Bem, que é um trabalho em grupo para os atendidos que chegam no DEPOI sentindo solidão, desespero, ansiedade, medo ou falta de sentido na vida, onde o assistido compartilha sua dor, descongestionando as preocupações que muitas vezes vêm carregando sozinhos. Então, esse acolhimento no Eu Bem, ele é feito em grupo, com tarefeiros amorosos, muito acolhedores. Nós temos também o Desadef. É um acolhimento fraterno e amoroso para qualquer tipo de dependência, onde o assistido receberá orientação sobre a sobriedade e a valorização da vida. Sempre convidamos o familiar para participar desse acolhimento. Apesar de toda a dor, eles também chegam carregando algo muito precioso, que é a esperança, a fé, a vontade de se curar. Um coração, quando está na dependência, seja ela qual for, ele passa por um sofrimento. É muito doloroso, porque ele também se esforça para se melhorar, para sair da dependência, da crise. E os familiares sofrem junto, mas estão ali junto com aquele coração por amor para ajudá-los. E nós também estamos aqui por cada um que chega aqui com a sua dor. Nós temos o diálogo fraterno, que é o acolhimento para pessoas em processo de luto. Nas reuniões, a tarefa, em sua essência, é de amparar e confortar. Nessa tarefa, também temos os trabalhos de psicografia, que há muitos anos consola corações, levando mensagem de esperança, fé e amor. Quantas famílias já encontraram conforto e renovação através desse trabalho tão abençoado? O processo do luto é uma dor e é uma saudade. É uma saudade eterna, né? Mas nossos tarefeiros têm um preparo assim tão consolador, tão amoroso, né? Onde cada um pode falar da sua dor, do luto. A dor, ela vai amenizando, mas a saudade, ela é eterna, né? E sabemos que a vida continua. E sempre lembrar dos nossos entes queridos, dos nossos amores, com muita alegria, sempre como eles transmitiam para a gente, né? O sorriso, a palavra amorosa. Então, isso conforta nossos corações. Nós temos o SOS à distância. É o atendimento espiritual à distância, realizado para aqueles que não podem estar presentes fisicamente no Obreiros, porque moram em outra cidade, em outro estado. Então, o SOS à distância, a pessoa pode vir, um familiar, um amigo, passa pela entrevista, pelo DEPOI, relata o que está acontecendo com a pessoa, e o tarefeiro vai fazer uma fichinha, e esse tratamento, ele é à distância. A pessoa vai receber esse tratamento no lar, ou na cidade onde mora, no lugar onde mora. Né? Olha que maravilha a nossa casa, né? Tem todos, é completa, todos os departamentos. Então, é muito gratificante o nosso Obreiros. Nós temos o SOS Samaritanos e Capelania. É uma assistência espiritual nos lares, hospitais e abrigos, para pessoas incapazes de se locomover
onde um grupo de tarefeiros irá até o lar dessa pessoa ou hospitais, né? Esse grupo, ele chega até a casa da pessoa, ele vai fazer um evangelho, vai dar uma assistência espiritual, vai ter aquele papo gostoso, né? Muitas vezes a pessoa ela está acamada, ela não consegue vir, então nós temos esse recurso dos nossos tarefeiros chegarem até o lar da casa da pessoa ou até o hospital. Todas essas informações estão no folheto, e no folhetinho, que logo quando vocês entram, já está ali na bancada. E também no site do Obreiros. Eu quero falar um pouco como é importante nós alimentarmos a nossa alma, como alimentamos o nosso corpo físico. Se nós não alimentarmos o nosso corpo físico, nós adoecemos. Se nós não alimentarmos a nossa alma através da oração, evangelho no lar, conversando com Jesus, nosso melhor amigo, vindo para uma casa de luz. Se nós não alimentarmos a nossa alma, ela adoece. Quando a nossa alma está doentinha, reflete no nosso corpo físico. Quando nossa alma não está bem, está enfraquecida, nosso sono não é bom, não nos alimentamos direito, damos brechas para influenciações negativas, né? A vida não flui, porque muitas vezes nós deixamos a nossa alma adoecer, né? Algumas vezes por nossa culpa mesmo, porque não nos ligamos a Deus, às orações, ao evangelho no lar, junto com nossa família. Então a alma adoece. Quando a nossa alma está fortalecida, está bem, tudo vai bem, nosso sono é bom, nossa alimentação é boa, nós temos discernimento para compreender os nossos pensamentos, o que não está bom hoje, o porquê tivemos um dia difícil, temos um brilho no olhar, temos um sorriso, né? Então tudo flui, tudo vai bem, né? Então a importância de nós alimentarmos a nossa alma. Deus nos deu uma vida para sermos felizes. Então, vamos em busca da nossa felicidade. Quando abrimos a porta da nossa casa, a nossa janela, nós só vemos o belo. Vemos o magnífico que Deus nos deu, né? Vemos as flores, as árvores, o sol brilhando para nós, os animaizinhos. Então, nós temos que prestar atenção, né? Conversar com os animaizinhos, com a planta, sentir o perfume dessa flor, e agradecer a Deus todos os dias pelo presente da vida. Essa vida que Deus nos deu é um presente, então nós temos que agradecer, sermos gratos todos os dias, né? E eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, né? Onde os pensamentos ficam confusos, onde não temos discernimento muitas vezes para pensar coisas boas, mas Divaldo Franco sempre nos fala: substitui o pensamento negativo pelo positivo. O pensamento, ele é energia com características físicas, químicas e eletromagnéticas. Olha que maravilha! Quando nós pensamos positivo, quando nós pensamos algo que queremos muito, né? É férias agora. Então, planejamos uma viagem com nossos filhos, com os nossos familiares. Nós estamos planejando, pensando positivo. Olha, daqui uns dias eu vou fazer uma viagem,
né? Vai correr tudo bem, eu vou me divertir, eu vou conhecer lugar novo. Então, nós estamos passando esse lado positivo, essa positividade, essa alegria para a nossa mente, estamos alimentando o pensamento positivo. E o negativo é a mesma coisa. Quando nós pensamos em tristeza, num dia ruim, né? Quando nós pensamos que as coisas não andam boas, nós estamos também alimentando esse pensamento negativo, né? E substituir os pensamentos é uma lição diária que temos que fazer. Às vezes é difícil, mas nós precisamos fazer um esforço, né? Fazer um esforço para que tudo corra bem em nossa vida. Lembra quando, porque também nós passamos pela prova, né? Pelas provas da vida. Lembra quando nós éramos mais jovens, que íamos para a escola fazer a nossa prova e não estávamos muitas vezes preparados? Olhávamos a provinha do coleguinha da frente, do lado, de trás, né? E o professor passava, né, porque o professor é atento a tudo, né? Ele muitas vezes passava pelo aluno e ali falava: faça a sua prova, olhe para frente, faça a sua prova. Na dúvida, eu estou aqui. E Jesus, ele faz isso conosco, né? Muitas vezes, quando estamos passando por uma prova difícil, que todos nós já passamos, ou vamos ainda passar, Jesus está ao nosso lado, né? Às vezes a dor é grande, a prova é grande, às vezes a nossa conversa é entre eu e Deus, entre eu e Jesus. E muitas vezes nós queremos também achar culpados, né? Para aquilo que estamos passando. Poxa, eu estou passando por isso por causa do meu chefe, de um amigo, enfim, alguma coisa, mas não, é um momento que nós temos que passar. Então Jesus nos diz: faça a sua prova. Na dúvida, eu estou aqui. Pergunte a mim, porque Jesus tem resposta para tudo, né? E Ele nos dará a resposta. Ele estará sempre ao nosso lado, caminhando, sempre nos confortando. Jesus, nosso melhor amigo, precisamos confiar, né? Então, qual é a valorização da prova? Alguém sabe? Precisamos refletir, né? A valorização da prova é encontrar nos desafios da vida uma lição preciosa para o crescimento interior. Às vezes, a vida nos coloca em um corpo doente, no lar carente, na família difícil, e ali estará a nossa melhor lição para amar, a fé, a esperança. Então, muitas vezes, a prova da vida é nos agarrarmos a Deus, a Jesus, e Ele sempre tem um conselho para dar, Ele sempre está do nosso lado. Nosso melhor amigo, nosso professor, nosso mestre, que tanto nos ensinou e continua nos ensinando, né? Cada história tem seu valor, cada sentimento merece acolhimento e toda dor importa. Que este momento seja uma oportunidade de diálogo, confiança e amparo, sob a luz de Jesus, que nos ensinou a escutar, compreender e acolher sem julgamento. Que Jesus fortaleça em nós o amor e transforme cada encontro em semente de esperança e paz. E onde houver um coração aflito, que possamos plantar uma semente de esperança. As sementinhas, né? A semente de esperança está no nosso coração.
está no futuro do filho de vocês, de cada um que está aqui, de cada criança que passa pela evangelização, de cada jovem. Muitas vezes, os nossos filhos, eles sentem uma dor física e nós levamos eles para um médico, onde toma o seu remedinho, onde é cuidado e voltamos para casa bem. Mas e quando a dor não é física, né? Dessa criança, desse jovem, quando a dor não é física, quando a dor é uma tristeza, quando a dor é um sentimento que essa criança, que esse jovem não sabe explicar, aí nós também ficamos tristes e queremos a solução para isso. Por que o nosso filho está passando por esse problema, né? Então, temos que estar atento a todo o comportamento, a toda mudança das nossas crianças. E estamos aqui por eles, né? Para acolhê-los, acolher os pais, acolher as crianças e dar o melhor amparo, dar o melhor tratamento espiritual para esta criança, que é o futuro, né? Que é o nosso, a nossa sementinha. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Meu muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe cada um de nós e tenham todos uma ótima semana. Muita paz e muito amor para cada um de vocês. Muito obrigada. Vamos agradecer a Sandra, nos trazer tantas informações, reflexões. Vocês viram que temos muitas oportunidades de conversas nas tarefas aqui da casa. Então, enquanto os nossos tarefeiros se organizam para recebê-los, convido novamente cada um de vocês para se sentarem confortavelmente. Se assim desejarem, fecharem os seus olhos. Vamos aproveitar este momento para conversar com Deus. Agradecendo acima de tudo a Ele pela nossa vida, agradecendo pela nossa família, pelo nosso alimento de cada dia, agradecendo também a oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesta casa de amor, recebendo e oferecendo aquilo que temos de melhor. Podemos também pedir a Deus nessa conversa que nos ilumine em todos os dias, que nos abençoe, mas que, acima de tudo, nos mantenha nesse caminho de luz que nos leva à nossa evolução, agradecendo também pelas dificuldades, pois sabemos que são elas que nos colocam nas nossas decisões, nos colocam diante da necessidade do autoconhecimento, que nos motivam a nos melhorar a cada dia. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, pois sabemos que esta é a nossa jornada, essa é a nossa missão aqui na Terra, nos melhorarmos e oferecer ao próximo e a nós mesmos aquilo que temos de melhor, que é o seu amor na nossa essência. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos aos nossos recadinhos. Agora em agosto, no dia 16 de agosto, é um domingo, lá na IAN, lá na Pauliceia, vai acontecer uma atividade cultural
evangelizadora também, claro, que é a peça de teatro Francisco e Clara, encenada pelo grupo teatral Mensageiros da Luz, do grupo espírita Seara das Fraternidades. Então, será uma manhã muito acolhedora, agradável, com arte, reflexões e espiritualidade, inspirada na vida de São Francisco de Assis e Santa Clara. Então, convidamos a todos para estarem lá conosco no dia 16 de agosto. Pode convidar os familiares, amigos. Só é necessário fazer uma inscrição pelo link, porque nós temos lá também uma limitação de espaço. Então, quem tiver interesse, só falar com algum dos tarefeiros, que a gente também já encaminha o link para vocês fazerem a inscrição. E digo que é sempre uma manhã muito agradável nessas atividades, muito inspiradora, em que temos uma manhã diferente nos nossos domingos, mas que traz muito daquilo que buscamos quando também entendemos o nosso caminho na espiritualidade. Então, são todos bem-vindos. O nosso segundo recado é para a gente comentar dos horários, né, daqui da evangelização. Então, aos sábados acontece às 8h30 da manhã e às 14h, e também nas segundas-feiras às 20h. Então, vocês que já frequentam aqui, se perde a nossa tarefa aqui da manhã, pode vir à tarde ou mesmo na segunda-feira. E também convide, né, os seus amigos, familiares, para que também possam ter essa experiência aqui conosco, né, da evangelização das crianças, que a gente sabe que é tão importante colocar os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, nesse caminho da espiritualidade, porque às vezes a gente vai só se atentar nisso na vida adulta, e como é bom, né, se a gente fica pensando, como teria sido bom se a gente tivesse buscado essas respostas, ou sido encaminhado mais cedo na nossa vida, né? Então, que a gente possa fazer isso com os nossos filhos também. E lembrar sempre da nossa campanha permanente dos Ados do Bem, lá para a IAM. Então, vocês sabem que lá a gente tem 350 crianças em atividades no contraturno da escola. Então, tudo é bem-vindo, porque nós transformamos essas doações em educação, em capacitação para essas crianças, para que elas também vivenciem experiências novas e também possam dar um passo avante também na vida delas, né? Na instrução, todas as oportunidades que se abrem para elas também. Então, fiquem à vontade para trazer para nós as doações. Se forem objetos maiores, móveis, enfim, máquinas de lavar, geladeiras, é possível também ligar na IAM e agendar também essa retirada. E, além disso, claro, os alimentos, né? São sempre bem-vindos, porque essas crianças se alimentam lá todos os dias e a gente produz lá 5 refeições diárias. Então, fiquem à vontade para compartilhar também aquilo que sentir o coração de vocês. Agradeço muito a presença de todos aqui. Peço que se mantenham em silêncio também na continuação desse tratamento, que, como disse, começa quando adentramos a esta casa, para que essas reflexões também façam parte dos pensamentos de vocês, enquanto aguardamos na fila para sermos atendidos para o passe. Muito obrigada a todos, um excelente final de semana. Espero revê-los aqui no próximo sábado, ainda melhores do que hoje. Muito obrigada.